Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Louve ao Senhor. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. E hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho, no terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. minha alma vagava. Minha alma vagava pela escuridão. Olha o milagre, olha o tamanho do milagre que o Senhor fez. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Você que voltou a viver em Cristo, cante. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, Mas já fui temporal. fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Aleluia. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Quem foi consertado por Jesus aí diz amém. Ele conserta mesmo se dermos espaço. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, todos os presentes, você que nos assiste de onde quer que esteja, que a palavra do Senhor alcance o seu coração mesmo aí à distância também, aos nossos amados visitantes que já foram aqui recepcionados, família Getsemane e Salém. Deus abençoe o esforço de todos vocês por estarem aqui nesta oportunidade. Vamos à 26ª leitura desse texto de Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16.
Vamos ler todos juntos, como temos feito, para a glória do Senhor. 3, 2, 1. Vós sois o sal. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam Amém. Tome assento. Deus abençoe pela reverência a palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse texto, meus irmãos, os irmãos já perceberam que ele é um texto muito profundo. A fala de Jesus vai além daquilo que podemos conseguir imaginar, por mais que passamos horas meditando, rabiscando e sendo direcionado, descobrimos que é um oceano, uma fonte inesgotável. Nós falamos aqui mais de 10 terças-feiras exclusivamente sobre o sal, e ainda tem muito o que falar, mas eu quero caminhar um pouquinho no texto para nós atingirmos o objetivo que pretendemos para esta ministração, com um tema tão pesado e tão tremendo que é esse desse ano: responsabilidade. A responsabilidade de servir como sal e aparecer como luz. Desde ontem eu estou com essa frase na mente e através dela foi surgindo muita coisa. A responsabilidade de servir como sal e após isso aparece como luz. Então o discípulo de Jesus não vive para aparecer, mas ele vive para servir. Quando serve como sal, Deus o torna luz. Quando nós cumprimos o nosso papel de sermos servidores do reino como sal, Deus projeta nesses mesmos discípulos a sua luz. Essa tese preserva a ordem estabelecida por Jesus. Eu fico encantado como que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela segue uma ordem dos acontecimentos. E essa ordem, ela comunica verdades e princípios. Imagine se Jesus tivesse falado o contrário. Primeiro ele falasse de luz, para depois ele falar de sal. E ele escolheu falar de sal primeiro, para depois ele falar de luz. Então essa ordem de acontecimento, de fala de Jesus, comunica princípios e coisas muito importantes. Alguns exemplos para dar uma ventilada em nossa mente. Primeiro, aparece na nossa vida e precisa aparecer arrependimento para depois vir a alegria. Primeiro, a cruz para depois nós sermos coroados. Primeiro nós morremos para si, se morre para si, e depois passamos a viver para Cristo. Primeiro, servir e depois reinar. Isso está em 2 Timóteo 2:12, entre outros textos, quando o apóstolo Paulo diz: se sofrermos, também com ele reinaremos. Primeiro, nós nos humilhamos para depois recebermos de Deus
a exaltação. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então primeiro se humilha para depois ser exaltado. Então primeiro nós somos sal, para depois nós sermos luz. Então a regra da fala de Jesus, ela é muito coerente. A fala de Jesus não é uma fala acidental. Ele falou com propósito. Primeiro devemos ser sal. E o sal, ele atua sem buscar reconhecimento. Quando você entra num restaurante, você não entra pensando no sal. Ninguém vai no restaurante, vai para lá pensando no sal, né? E depois as pessoas não elogiam o sal também. Você já saiu do restaurante falando assim para o garçom: eu quero te parabenizar porque o sal estava maravilhoso. Já fez isso? Já elogiou alguma cozinheira ou lá no restaurante: eu quero te elogiar porque hoje o sal estava perfeito. Não, a gente não fala isso. A gente fala que a comida estava boa. As pessoas elogiam o alimento. Porém o sal estava lá. E se ele não estivesse, o elogio não aconteceria. Mas o elogio acontece não direcionado a ele. Quem está entendendo? Amém? O sal estava, porém o elogio não vai para ele. Mas se ele não estiver, aí vai ter uma murmuração. Mas quando ele está, o elogio vai para o alimento, não vai para ele. Quero te parabenizar pelo sal. Ninguém faz isso. Nós até comentamos ontem, cadê o Júnior? Está aí não? Teve aqui uma reunião dos líderes de adolescentes e jovens e nós elogiamos o caldo, né? Mas em nenhum momento na mesa a gente elogiou Miqueias o sal, né? Até a pimenta a gente falou. Mas ninguém falou no sal, João Rondon. Não escutei. Mas o caldo que o Júnior fez estava maravilhoso. Mas o elogio não foi para o sal de jeito nenhum. Mas se não tivesse sal, dava problema na hora. Alguém ia gritar, né? Cadê o sal? Não é assim? Aí o sal está, não elogia o sal. Irmãos, o que Jesus falou, nós nunca vamos captar tudo, tá? Só para vocês terem uma noção de como que é isso. Nunca vamos captar tudo. O porquê que Jesus falou isso. É muito incrível. Então o sal, ele está ali para cumprir sua missão. E se ele aparecer muito, ele também estraga a festa. Se ele aparecer demais, ele complica aquilo que estava indo muito bem. Então Jesus passa mensagens para nós. Vós sois o sal da terra. Cuidado de não querer aparecer demais. E você vai complicar aquilo que estava dando certo. Puxa o freio de mão. Mas se você não estiver também, fica uma situação que precisava estar. Olha o equilíbrio. Que coisa. Então o sal exerce a influência, mas ele não busca o protagonismo. Porque se o sal resolver, ou resolvesse buscar o protagonismo, acabou a comida. Perdeu tudo. E quando falta sal, você ainda consegue colocar um pouquinho, né? Mas quando tem muito, o que você faz? Já chegou num restaurante assim, da tampinha está solta? Já aconteceu comigo. Aí você faz assim, né, que tem uns furinhos, né? Para sair, aí a tampinha caiu com tudo. Pronto, acabou, irmão. Aquela comida, eles têm que tirar ela toda. Você tem que tirar aquela parte todinha, porque quem vai comer aquilo? Então, se faltar um pouquinho, dá para resolver. Mas se tiver sobrando, fica difícil para resolver. Então o sal, ele não busca o protagonismo. Exemplo de um sal na Bíblia que não procurou o protagonismo. José no Egito. José, durante anos, ele serviu discretamente. Era o sal, conservando, preservando valores.
Isso aconteceu na casa de Potifar, depois na prisão. Deus precisava do sal lá na prisão. E esse sal lá na prisão não deixou as coisas desandarem. O sal lá na prisão interpretando sonhos. Então José foi o sal que nunca correu atrás de poder, de holofote. Porém, o poder e a visibilidade da luz foi até ele. Preste muita atenção. É uma mensagem, todas elas a gente tem que pensar muito, e essa talvez ainda mais. José foi o sal sem procurar nenhum tipo de holofote, de visibilidade. Mas quem é sal, diz o texto que estamos lendo, ele passará, se ele é um sal verdadeiro, ele vai passar a ser luz. Então José trabalhando, repito, discretamente, conservando, preservando valores, nesses ambientes que ele estava, chegou o dia que Deus lançou luz sobre a vida de José. Houve uma visibilidade, não por ele correr atrás disso. Ele não buscou isso. Foi Deus que fez isso nele. Você não vê José querendo visibilidade, ou se defendendo, ou buscando holofotes. Mas o próprio Deus fez isso acontecer na vida de José. Um outro exemplo foi Davi. Antes do trono, houve pasto. Antes do palácio, aconteceu o anonimato. Porém, no anonimato, atuando como sal deve atuar. Deus o projetou, Deus o preparou. Você também não vê Davi como não via José, buscando holofotes, indo atrás de elogios. Não. Você percebe eles atuando, sendo sal da terra, fazendo cumprir o chamado, preservando valores por onde passava, e Deus contemplando essa atuação deles. De repente Deus resolve projetá-los. Deus sempre prepara pessoas, talvez assim às escondidas. Deus sempre prepara as pessoas no anonimato, antes de colocá-las em evidência. É assim que Deus faz. Poderíamos citar outros exemplos. Do próprio Paulo, a história diz que ele ficou 14 anos lá. E de repente Deus, agora é a hora. Ele foi sal até aqui, vai continuar sendo, mas eu vou lançar luz. Eu vou projetá-lo agora. Agora ele vai entrar em evidência. E até hoje a gente fica falando de Paulo, como falamos de José e como falamos dos demais personagens que atuaram com as suas discrição, sendo sal da terra para a glória do Senhor. Poderíamos citar outros, como Josué. Quando você vai lendo toda a história de Moisés, você percebe Josué por ali, sem holofotes, sem buscar reconhecimento, mas sendo atuante, sendo sal, preservando, honrando, sendo submisso ao seu líder, na presença de Deus, não saindo da sua posição. E chega o dia em que Deus resolve lançar luz sobre Josué. Por que não dizer de Esther? É outro caso. O próprio Cristo, 30 anos de anonimato. 30 anos, você vê o nascimento, depois com 12 anos, não é isso? 12 anos aparece, não aparece mais. É muito tempo, né? No anonimato. Passou mais tempo se preparando do que atuando. Jesus sendo sal, mas sem ainda visibilidade. Então o reino de Deus, ele cresce no escondido. Esse é um princípio maravilhoso na Bíblia. Você já viu uma semente? Ela cresce no escondido, sim ou não? Você pega a semente, joga e tampa, sumiu. Mas ela não está ali escondida, inerte. Ela está oculta debaixo da terra, mas ela está em movimento. Esse é um princípio bíblico. As raízes também não aparecem.
Você olha para uma árvore, cadê as raízes? Às vezes alguma saliente aparece ali, mas as raízes que dão a sustentação mesmo, você não está vendo, elas estão no oculto. É assim que acontece. Bendito seja o nome do Senhor. Vós sois o sal da terra. E no versículo 14, Jesus muda a figura de linguagem e passa a falar sobre luz. Enquanto o sal pode e deve estar discreto e escondido, a luz não. Nós estamos numa transição da mensagem agora, eu preciso que você dobre a sua atenção. Enquanto o sal pode e deve estar discreto e escondido, a luz não. E aí Jesus usa 3 figuras, ele usa uma cidade edificada sobre um monte, uma candeia e uma casa iluminada. Todas as figuras comunicam a mesma verdade. A luz não precisa fazer propaganda, ela simplesmente existe. Não precisa de propaganda da luz, ela existe. Quando a pessoa entra num recinto escuro e acende a luz, ninguém pergunta assim, cadê a luz? Não precisa. Pois ela imediatamente aparece no ambiente que estava escuro. Você liga a luz, não precisa perguntar dela. Assim acontece com o verdadeiro discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Cristo aí diz amém. Amém. Não é ele que se autopromove, não é ele que está procurando promover a sua imagem, porém a sua vida, a sua comunhão com Deus, identifica o que ele é. Um exemplo, Moisés ao descer do monte. Eu estava lendo hoje esse texto, Êxodo 34, 29. Coloque na tela, por gentileza, Êxodo 34, 29. Parece que vejo Moisés atuando como sal, indo para o monte, contato com Deus, e de repente ele desce de lá. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Essa parte dentro do parênteses que dá uma série, irmãos. Não é o caso hoje. Depois da vírgula e do parênteses, vamos ler junto? 3, 2, 1. Moisés não sabia. Quem percebeu foram os outros. Ele não percebeu. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele nem sabia. Ele desceu normal. Ele desceu como todos descem. Ele apareceu como todos aparecem. Porque esse brilho, essa luz do Moisés que já era sal, foi produzido por Deus. Moisés era o sal da terra para aquele tempo, para aquele local, e Deus lançou luz sobre ele. Não foi ele que procurou isso, foi o próprio Deus que investiu isso nele. Ele queria apenas ser sal, sal da terra, preservador de valores, honrando o Senhor, cumprindo o seu chamado, respeitando os princípios estabelecidos por Deus. Estava com as placas ali nas mãos, as tábuas do testemunho. Homem cheio de compromisso, né? Cheio de palavra, aquilo ali era tudo palavra, carregando palavra. Quem é carregador da palavra de Deus pode dizer amém? Carregue, irmão, a palavra de Deus na sua vida. Se você é sal, você carrega princípios em suas mãos. Se você é sal, você carrega em si princípios, palavra. Você está envolvido com as Escrituras. Era assim que Moisés estava, não procurando aplausos, não procurando holofotes, mas quando ele desce, o próprio Deus lança luz sobre Moisés e ele nem sabia. E o povo começou a contemplar a luz de Deus na vida do homem que era sal da terra. Aleluia. Por que eu digo que ele não procurava holofotes, não queria luz, não estava preocupado com isso? Se você leu a história, já leu, já ouviu, você vai perceber na sua história que ele não teve
que ele teve até resistência de aparecer. Moisés teve dificuldade para executar o seu chamado pela sua timidez, ele ficava um pouco sem jeito. Em Êxodo capítulo 3 e o verso 11, ele diz o seguinte: quem sou eu que vai a Faraó e tiro os filhos de Israel? Quem sou eu? É um homem que não estava preocupado com visibilidade, com aparência, com holofotes. O Senhor enviando ele e ele se sentindo pequeno. Será que a gente está se sentindo pequeno ou se sentindo grande, irmãos? Isso é o check-up do ano passado, né? Sabe como que a gente se sente? Pequeno ou grandão? No capítulo 4, verso 10 do Êxodo, Moisés fala assim: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Ele fala assim com o Senhor: não sou homem eloquente, Senhor, o Senhor está mesmo querendo que eu vá? A frase dita por Moisés, nem de ontem, nem de anteontem, é uma expressão hebraica que significa: Senhor, isso não é um problema recente. Desde muito tempo eu já tenho essa limitação. Isso não é coisa de ontem, Senhor. Isso é coisa que faz muito tempo já na minha vida. Moisés reconhece a sua limitação. E ele não fingia ser alguém que ele não era. Diga assim comigo: eu não devo fingir ser quem eu não sou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou, Senhor, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Parece que eu ouço o Senhor a dizer assim quando eu estou lendo esse texto: ontem, Moisés, e anteontem, você se achava pequeno e se acha pequeno todo esse tempo. Mas durante ontem e anteontem, você sempre foi sal. Você atuou no discreto, no secreto, na discrição, e agora eu estou te chamando e eu estou lançando luz sobre a sua vida. Você é o sal da terra e eu estou projetando luz em você. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui vai apertar um pouquinho, mas a maioria de nós nessa geração, ou geração, né, irmãos? Quer ser luz antes de ser sal. A maioria dessa geração quer fazer o inverso. Jesus falou: vós sois o sal da terra. E se o sal, e vai contando sobre o sal. Aí depois ele diz: e luz. Mas a maioria dessa geração quer fazer o contrário, quer ser luz sem ser sal. Penso ser uma das maiores crises do nosso tempo. Crise de grandeza. Na psicologia, isso tem alguns nomes, né? Delírio de grandeza. Eu estudei um pouquinho sobre isso. Chamado de traços de grandiosidade, que se refere a um padrão persistente de se considerar superior aos outros. Isso está associado ao transtorno de personalidade narcisista. Parece que essa geração, grande parte dela, uma boa parte, uma porcentagem grande, tem esses traços de grandiosidade, de narcisismo. Não sei se a gente já vai criando os filhos nessa toada, misericórdia, Senhor, mas é o que eles assistem, é o que eles ouvem. Traço de grandeza. Até os nossos hinos estão perigosos, alguns, colocando as crianças para ficarem orgulhosas, prepotentes. Cuidado, Luiz, com os hinos, né? Vocês estão cantando hinos bons, tem que filtrar muito, Eliane, tem que filtrar, e tem hora que você filtra tudo, ainda sobra uns trem difíceis. As mensagens, o que se assiste, o que se lê, projeta uma geração estranha, que se sente muito grande. Existem dois extremos também, aqueles que se sentem muito pequenos,
baixa autoestima devido às situações da vida. Mas a palavra do Senhor quer trazer para nós um equilíbrio. Existe um termo também na psicologia chamado de megalomania, que é o espírito de grandeza. Na Bíblia isso se refere a Satanás. Em Isaías, no capítulo 14, do verso 13 ao 14, nós lemos esses dias, não vamos ler agora. Um outro megalomaníaco, que se sentia o bichão da goiaba, né? Foi o Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 30. Um outro que se sentia nessa grandiosidade foi o Herodes. Está lá em Atos, no capítulo 12, do versos 21 ao 23. Sentindo-se Deus, queria que todos se curvassem a Ele. Então tem muita gente querendo ser luz, mas não é sal, não foi sal, mas já quer ser luz. Muitos estão na busca de visibilidade. Há uma carência, há uma doença atual. Isso é uma doença maldita, atual, maldita, maligna. Tem pessoa que, se ele não postar alguma coisa sobre ele no dia, ele fica doente, ele passa mal, ele fica chateado, fica desesperado. É uma doença atual, porque deseja muito visibilidade, deseja muito ser aceito, deseja muito ser visto, holofotes, quer ser luz, mas não consegue ser sal, não consegue ser discreto. Quem tem que lançar visibilidade e luz sobre nós não é nós mesmos. Eu já ministrei, acho que ministrei aqui, não me lembro se foi aqui, que a Bíblia diz que nós somos como a lua, lá em Cantares de Salomão. A lua, ela não tem luz própria. A lua, ela recebe luz com reflexo da luz do sol. A lua não tem luz própria. É o sol que lança luz na lua e a lua reflete na terra. Quem está entendendo, diga amém. Deus é comparado ao sol, você é comparado à lua. Lua não tem luz própria, o sol lança a luz na lua, a lua reflete. A lua sozinha nunca vai conseguir produzir luz. Mas nós estamos numa geração que quer produzir luz. A visibilidade, a luz que vem em nós não é nossa, é a luz de Deus na nossa vida, meus irmãos. Agora, sal eu tenho que ser, e sendo sal eu sou e devo ser equilibrado. Eu tenho que ser discreto, eu preciso atuar com sabedoria na medida. Mas luz, aí é o Senhor que vai lançar o tanto de luz que Ele quiser. O tanto que Ele quiser fazer você ficar com visibilidade, é Ele que vai fazer. Moisés, ele fez tanto que o povo falou: como nós vamos conversar com Moisés? Coloca um véu na sua face, senão a gente não pode mais nem conversar contigo. Aí Moisés colocava o véu, conseguia conversar. Que coisa, hein? Geração doente, desejando ser conhecidos, querendo ser influentes, mas não aceitam o processo, não concordam com o anonimato. Quantas pessoas ficam de galho em galho, pulando de igreja, porque na igreja que ele está demora para ser consagrado, e ele está desesperado por visibilidade, por holofotes, e por luz, e por título, e por credencial, e ele vai para cá, e ele vai para lá, e aquele desespero, porque não suportam o processo, não suportam a aprovação, almejam o bônus e procuram fugir do ônus. Vou melhorar isso aqui, porque talvez alguns, o que é isso, né? Bônus, buscando o original, são as recompensas, as vantagens, os benefícios, as gratificações, os holofotes, as visibilidades. Isso são os bônus, mas tem o ônus. Ônus são as responsabilidades assumidas, sem aplausos.
Os ônus são os sacrifícios, são as dores, são as orações, são as vigílias, são os jejum, é a caminhada espiritual, é a cruz, é os espinhos, é a perseguição, é a provação, é a incompreensão, é tudo isso, são os ônus da caminhada espiritual. E Jesus falou que estaríamos cheios de ônus, muitas dores, muitas batalhas e aflições, mas quando Ele quiser projetar o bônus, Ele levanta, Ele projeta, Ele sopra o nome, Ele faz o que ninguém consegue fazer. Quem crê que é sal da terra, diga glória a Deus. E você é luz do mundo também. Nós vivemos a geração que grande parte dela busca sucesso imediato. E esse sucesso imediato pode ser no lado financeiro, pode ser no acadêmico, pode ser no estético. Tanta gente desesperada se acabando, se matando, porque precisa conseguir o corpo perfeito logo. É aquele desespero. Isso acontece até no quesito ministerial. E eu não estou dizendo, não leve para o extremo, que não deve correr atrás das coisas. Não é isso. Você tem que correr atrás de tudo isso, mas com equilíbrio, com sabedoria, buscando ao Senhor, passar pelo processo que é necessário passar. Meu irmão, se um dia Deus quiser lançar luz sobre você, não tem quem cerca. Como é bom ser consciente disso. Eu sou o sal, vou fazer a minha parte, e o que Deus quer fazer, se eu permanecer sendo sal, Ele vai fazer, ninguém vai impedir. Só tem uma pessoa que pode impedir o projeto de Deus na minha vida. Pergunta, quem é? Bate no seu peito e responde para você quem é. Aqui, ó, quem é, ó. Diga assim: eu sou o único que posso impedir o agir de Deus na minha vida. Sou o único. Você não é máquina não, né? Você já sabe históricos, testemunhos de pessoas projetadíssimas por Deus, mas eles mesmos destruíram, se autodestruíram. Sansão morreu novo, poderia ter produzido muito mais. Lá no finalzinho, a misericórdia de Deus, dele pediu, o Senhor deu a misericórdia e ele fez o que fez, mas o ministério foi curto. E tantos outros. Jesus deseja projetar luz em quem é sal verdadeiro. Se o sal for insípido, irmão, não vai chegar a luz. Não tem como inverter esses papéis. As pessoas até tentam ser luz sem ser sal, mas dá tudo errado. Quantas pessoas, né, que parecia ser os astros, assim, astros gospels, cadê eles? Quantas pessoas que balançaram auditórios, cadê eles? Se estão por aí, o nome não tem mais sustentabilidade, ficou um negócio ralo, sem graça, é o sal insípido. Mas procuraram ou preocuparam muito com o ser luz. Quantas pessoas, e você vê esse testemunho, alguma pessoa famosa no mundo secular, aí se converte, alguns sim, né? Outros se convertem. Na outra semana, aí você escuta dizendo, já está cantando música gospel. Nunca vi tão rápido. No outro mês alguém começa a chamar de pastor. Vocês têm visto isso, não tem ou não tem? Eu tenho. Daí 3 meses, 4 meses, tem uns que abrem até a igreja. Luz sem ser sal. Mas é questão de tempo. Poucos dias depois, acabou. Não funciona mais porque não era sal. Então só a luz não vai dar certo porque inverteu os papéis. Jesus falou, vós sois o sal da terra.
para depois ser luz. Primeiro princípios, primeiro preservação de valores, primeiro se dedicar, primeiro ralar, para depois o Senhor projetar. E quando isso acontecer, a história é diferente. Ele não disse: vós sois a luz do mundo, antes de dizer: vós sois o sal da terra. Oh, Jesus maravilhoso. Primeiro precisa passar pela humildade, para depois, se o Senhor quiser honrar, Ele honra. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Primeiro desce, como Naamã curado. O sal abre mão, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir. Esse é o papel do sal. Senhor, Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Peça, irmão, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Só um pouquinho, às vezes a gente canta, irmãos, eu já bati na tecla aqui, eu fico sendo um pouco inconveniente às vezes. A gente precisa cantar e tentar viver o que canta também. Quando selecionamos hinos que teologicamente estão corretos, a gente canta bem, mas vamos procurar viver. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Não tem jeito, tem que ser sal primeiro. Precisamos ser sal primeiro. O Senhor não quer projetar luz em quem não é sal. Nós estamos lendo nesse texto de Mateus 5, do 13 ao 16, está dentro da ministração que Jesus ministrou, que é o Sermão do Monte, 111 versículos. Eu já li algumas vezes todo, quando eu estou lendo eu gosto de ler todo, vou lendo, porque eu penso que é assim que tem que entender o texto e o contexto, porque que Jesus falou tudo que falou. Quando chega no capítulo 6, nós lemos no 5, ele continua ministrando. Chega no capítulo 6, no versículo 1, só citando, Jesus diz assim, vou falar em duas versões aqui: quando fizeres o bem, tenha o cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Isso aqui é na Bíblia, a linguagem Bíblia em ação. Nessa que a gente está em mãos aí, está dizendo assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Coloque na tela, por gentileza, Mateus 6 e 1. Essa é a linguagem nossa do dia a dia, né? Bem corriqueira. Mateus 6, 1. Guardai-vos. Olha, Jesus acabou de dizer, estava dizendo ali: vocês são o sal da terra e luz do mundo. Tá. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens,
Por quê? Vamos ler junto essa frase do meio? 3, 2, 1. Para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Aí eu coloquei aqui essa linguagem que é muito forte. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Pode tirar o versículo. Na verdade, essa é uma atitude de alguém querendo ser luz por todas as formas sem ser sal. Algumas pessoas, não entre nós jamais, mas algumas pessoas que têm muito recurso e elas vão fazer uma doação grande, elas chamam câmeras, você precisa filmar, precisa publicar muito, tem que ter muito holofote para a entrega daquilo que está sendo entregue, senão não funciona. Só luz, né? Sal zero. E aí Jesus diz nessa linguagem aqui que esse gesto vira uma peça de teatro. E Deus está olhando e não vai recompensar coisíssima nenhuma. Quando o discípulo é sal, a outra parte deixa que Deus faz. Tudo que você fizer e eu fizer, tudo que nós fizermos, como sal da terra, discreto, com sinceridade de propósito, sem segundas intenções, nós não podemos fazer nada com segundas intenções. É com o coração aberto, fazendo a obra para a glória de Deus. Se Deus quiser lançar luz, aí é com Ele. Aí é Ele que faz. Se Ele quiser, é Ele que vai fazer, e não você ou eu que vamos fazer isso. Todo o conjunto da ópera, o que muda em nós é a nossa motivação. O que está aqui dentro, o que está aí dentro, irmão? O que está dentro de nós? Por que fazemos o que fazemos? Essa é a frase. Por que fazemos o que fazemos? Por que eu faço o que faço? Quais são as minhas intenções de fazer o que estou fazendo? É para ser visto, é para ser aplaudido, é para ser elogiado, é para ter holofote, é para ter visibilidade, ou é de coração puro, com discrição, discreto como sal? Duas pessoas poderão fazer exatamente a mesma boa obra, mas de formas diferentes. Vou melhorar isso aqui para você entender. Duas pessoas podem fazer a mesma obra com intenções diferentes. Uma deseja glorificar a Deus de verdade. A outra deseja aparecer de verdade também. Uma faz para glorificar a Deus, a outra faz para ser visto. E quem vai medir isso, e quem vai recompensar isso, quem coloca isso na balança, não sou eu, é o Senhor. Um faz sendo sal, discreto, e outro faz querendo, ele mesmo colocar luz na coisa. E quem coloca a luz não sou eu sou lua, não sou sol. Quem coloca a luz é o Senhor. Se Ele quiser que alguém veja, Ele vai fazer isso acontecer. Porque eu não posso querer assim. Externamente os dois são iguais, por fora, porém interiormente são diferentes. Então tudo que nós fazermos, tudo que nós fizermos, por dentro o Senhor conhece as nossas motivações. Jesus não disse no versículo 16, já cheguei lá na frente, mas depois eu volto. No versículo 16 do nosso texto áureo, Ele não disse assim, olha, para que vejam vocês, mas Ele disse assim, para que vejam as vossas boas obras.
Tem diferença ou não tem? Ele não diz assim, para que vejam vocês. Não é vocês. É para que vejam as vossas boas obras. Porque se você contemplar e achar sal visivelmente na comida, tem gente que não aguenta nem o alho, imagina o sal. Se você achar um pedaço de sal na comida, você está lá no meio do arroz, pega um pedaço de sal, estou vendo ele. Mas você precisa ver a obra do sal. Então Jesus está falando, não é o versículo, o texto, a fala de Jesus não é assim, para que vejam vocês, mas é para que vejam as obras de vocês, e ao ver as obras de vocês, eles glorifiquem a vocês? Não, não está escrito, vão glorificar vocês, também não. Glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Toda vez que alguém estiver tentando glorificar você, meu irmão, cuidado. Eu também preciso cuidar. Todos nós. Porque tem pessoa que muda a rota, né? Ele não glorifica a Deus, ele quer glorificar você. Transfira toda a glória para Deus, mas de verdade. Vamos transferir toda a glória para o Senhor, verdadeiramente. Se não for a Ele, essa lua não brilhava. Se não for a Ele, essa lua não funcionaria. É o sol que reflete na lua, e os raios vai ao mundo para a glória do Senhor. Você não é, você é o canal. Você não é a luz, você é o canal. Você é o transmissor, passa por você, passa. Se desligar aqui, apertou o interruptor, acabou, não funciona mais nada. Eu vi um pregador contando do jumentinho, né? Todo empolgado quando entrou lá, né? Se não é Jesus naquele jumentinho, ninguém queria saber daquele jumento. Se não é Jesus em nós, irmãos. Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Quem deseja ser visto perde a essência do sal. Aí Jesus está falando isso, entre tantas coisas. Cuidado, você está querendo ser visto, você vai estragar a comida, vai estragar o pesqueiro, vai dar tudo errado se você ficar procurando ser visto, porque o sal, quando quer ser visto, vai estragar tudo. Não queira ser visto, queira servir. Olha a frase, não queira ser visto, queira servir. E você não querendo ser visto, e eu não querendo ser visto, mas querendo verdadeiramente servir, Deus pode resolver projetar luz. Aí também ninguém te esconde. Mas não é você que está preocupado com isso, é Ele que quis. Viu como é diferente? Aí não é você que está atrás, é Ele que fez isso acontecer. Então a responsabilidade do discípulo não é conquistar visibilidade, mas manter fidelidade de preservar, dar sabor, sem se preocupar em aparecer, para não estragar o projeto. A parte de honra, a parte de visibilidade, a parte de projeção, é o bônus, ou coisas do tipo, é Deus que concederá no formato dele, do jeito dele, na hora dele. Na hora dele. É na hora de Deus, e nenhum minuto a mais. E agora? Você Sabe o que Ele faz? Essa noite vira dia. Ele é o príncipe da paz. Vamos ficar em pé. Quando Ele estende as mãos, ninguém pode segurar.
esqueceu, a promessa cumprirá. Porque quando é o contrário, irmãos, o que vem de frustração não é brincadeira. As pessoas querem mudar a ordem dos fatores. Diz que a ordem dos tratores quebra o viaduto, né? A ordem dos fatores alterada dá tudo errado. Preocupado com luz, preocupado com visibilidade, sem ser sal, sem ter substância, sem ter força espiritual para permanecer. Então é a fidelidade silenciosa do sal que precede o testemunho visível da luz. Vou repetir para a gente orar. É a fidelidade silenciosa do sal que precede o testemunho visível da luz. Se Deus tem alguma coisa, deixa Ele trabalhando devagar. Fica tranquilo. Fica tranquilo no sentido de não se apavorar em estar preocupado com alguma coisa desnecessária. Se preocupe em ser sal. Todo sal verdadeiro, o Senhor vai lançar luz sobre ele. Vós sois o sal da terra. Agora, se ele se tornar insípido, também não vem luz. Aí o Senhor não projeta. Não deu nem tempo. Talvez o sal estava indo até bem. De repente descuidou. Saiu dos trilhos, desprojetou. Ficou insípido. Aí não cumpre a parte da luz. Não acontece. Aí tem um texto que encaixa com esse. É Jesus mesmo que fala, né? Que diz assim: se a luz que há em ti é trevas, olha que contrassenso. Quão grandes são tais trevas? Parece que virou tudo de ponta cabeça, né? Se a luz que há em ti são trevas, que grande essas trevas. Porque o sal, quando é insípido, a luz não vai funcionar. Deu para entender? Então vamos orar. Vamos orar por nós, em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, eu espero que os teus filhos tenham compreendido uma boa parte daquilo que eu compreendi pela palavra do Senhor nesse dia. Ah, meu Deus, nos ajude, porque vivemos em meio a uma geração desesperada com visibilidade, desesperada com aquilo que não deveria estar se preocupando. Meu Deus, que possamos ser o sal da terra, para preservarmos, para atuarmos com discrição, sem exageros, sem estragar os momentos de bênção, mas sermos discretos na medida que o Senhor precisa de nós. Não algo espalhafatoso, preocupado com ser visto de todas as maneiras. Nos ajude, Senhor, a ter esse equilíbrio, que possamos ser sensatos, ponderados, com pudor, sem exageros, sem ser espalhafatosos, querer glória para si, querer estar no pedestal, querer se destacar. Se um dia houver algum destaque, Senhor, não será partindo da nossa vontade que isso aconteça, mas que seja dentro de um projeto do Senhor, como aconteceu com Moisés. Ele nem sabia que estava onde estava, da maneira que estava. Ele pensou que estava tudo normal, carregando a palavra em suas mãos, cheio das escrituras em seu ser, cheio de responsabilidade espiritual, carregando as placas da lei, envolvidos com as escrituras, sendo sal, preservando toda aquela geração, cheio de compromisso em suas mãos, cheio de compromisso em suas mãos, que
Que a palavra, meu irmão e minha irmã, esteja nas suas mãos, esteja na sua mente, no coração, em todo o seu ser, em todo o seu corpo. Parece que vejo Moisés descendo do monte, abraçado às tábuas da lei. Abrace, meus irmãos, a palavra, se envolva com a palavra. Isso é ser sal da terra, é preservar princípios e valores. E a luz do Senhor vai raiar, as pessoas vão ver que você tem responsabilidade espiritual. Eles viram a glória de Deus na vida de Moisés. E não foi Moisés que acendeu uma luz no seu rosto, foi o próprio Deus que raiou a luz nele. Mas ele estava comprometido, estava envolvido com as Escrituras. Se envolva com a palavra, e a luz do Senhor vai raiar também na sua vida. Onde você chegar, sendo sal, preservando os ambientes. Onde você chegar envolvido com a palavra, sendo sal, preservando valores, não permitindo que as coisas se estraguem pela sua presença, porque você carrega a palavra em você. As pessoas verão a glória de Deus na sua vida. E ao ver a glória de Deus na sua vida, na nossa vida, elas respeitarão como respeitaram Moisés. Oh, bendito é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos mais a palavra do Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, todos aqueles que vieram. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Leva-os em paz. Leva-os em paz, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aqueles que não puderam vir à ceia domingo, foi uma festa muito linda aqui, irmãos. Linda, 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 linda. Todas as ceias são maravilhosas. Domingo parece que foi um pouquinho mais. Já estão. Quem não veio, levante a mão. Porque tem tantos irmãos para. Bastante, né? Tem bastante obreiro aqui. Eu vou pedir ao presbítero Miqueias. Você pode, Miqueias, conduzir aqui juntamente com eles esse momento, em nome de Jesus. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos juntos dizemos: amém. Você que tem interesse em crescer no conhecimento, o link foi enviado e as inscrições estão acabando, né, Bezalel? Tem um restinho aí, né? Está bem no final já das 1000 vagas para participar. Temos o stand do e-book funcionando. É na próxima terça que inicia a aula, irmã Docas? É a próxima? 18. Não na próxima, na outra, né? Tem mais uma terça de férias. Ali está. Dia 18 de agosto voltarão as aulas do e-book. Quase 200 alunos aí envolvidos para a glória de Deus.